Fala, gente boa, tudo bem? Eu me chamo Rafael Bittencourt. Muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. E esse vídeo eu gravo como um servo de Cristo e como alguém que está alertando as pessoas, dando aula de geopolítica, alertando as pessoas da tática clara de guerra que nós estamos presenciando. Fragilizar os seus opositores, atordoá-los conceitualmente, se infiltrar, lançar questões com ataques de suas hordas ideológicas para dividi-los. A partir do momento que você divide os seus opositores, você já criou uma cruzada com os seus apoiadores, aqueles que se identificam com você. E é muito mais fácil você conquistar. O Ocidente está ruindo, não porque a economia está sendo fragilizada, não porque uma possível guerra, mas o Ocidente ruiu, está ruindo, porque abriu mão de seus valores. E valores são estruturas que mantêm as civilizações de pé. Então, essa guerra, ela vem pelo caminho ideológico, é uma guerra silenciosa. Nem sempre, né? Mas não é uma guerra com arma, né, bélica, de fogo. É uma arma ideológica. Por isso que temos que estar com o capacete da salvação, conforme a palavra nos orienta, escrito Paulino. Então, o que acontece é que eles vêm se infiltrando. E agora, vejam, a tática mais clara é mirar. Assim como na guerra, você mira no maior representante do seu exército, ou pega o valente de um exército, faz uma luta com ele. Davi e Golias. Golias pediu o valente de Israel. Davi se apresentou, não era o valente, Davi se apresentou na força do Criador, na força de Deus, substantivo masculino. Davi venceu. Venceu o valente, né, dos filisteus. Automaticamente, Israel foi vencedor. Então, para vencer essa guerra, eles precisam mirar em Deus. Símbolo máximo da civilização ocidental, símbolo da fé, da estrutura, do valor. Né? Então, olha aqui, a Igreja da Inglaterra agora deu uma ordem para que as homilias, para que os cultos, né, para que tudo, as missas, missa, tudo seja feito com gênero neutro. Deus em gênero neutro. Pois agora Deus será identificado em gênero neutro. Isso é uma tática de guerra. Deixa eu ler para vocês um pouquinho dessa matéria, a matéria de ontem, né? E aí a gente comenta mais um pouquinho. Tá aí, ó. Deus neutro em termos de gênero será considerado pela Igreja da Inglaterra. Não, eles já estão fazendo isso. Eles já estão fazendo isso. Vamos lá. Matéria de ontem, meio-dia. Durante décadas, o gênero de Deus gerou debates dentro da Igreja, com muitos pedindo pronomes masculinos ele e ele, bem como referências a nosso Pai, para serem descartadas em favor de alternativas femininas ou neutras de gênero. Eu já vou prosseguir aqui, peraí, eu só vou parar 3 segundinhos para você deixar o seu joinha, se inscrever e tocar o sininho e forçarmos o algoritmo a recomendar esse conteúdo para todo mundo. A gente precisa espalhar esse vídeo aqui, alertar as pessoas. E eu falo sobre isso com vocês há mais de 3 anos. Que a tática é exatamente essa, é desconstruir a família, é desconstruir o gênero, é desconstruir valores, é desconstruir princípios. Vocês estão vendo aqui as páginas da Bíblia se cumprirem e o mundo está sendo preparado para o anticristo. As pessoas vão adorar o anticristo. Bom, vamos lá. 3 segundos, deixa o seu joinha, se inscreve, toca o sininho. Vai ser muito importante o seu apoio agora, eu conto com você. Muito obrigado. Olha aqui, colocando novamente para vocês a matéria. Vamos lá, ler mais um pedacinho. Agora, no que marcaria um afastamento de séculos de tradição, os bispos devem lançar um projeto sobre linguagem de gênero, referindo-se a Deus nos cultos da igreja ainda este ano. Veja, o Islã faz isso? Não. Qualquer outra religião faz isso com o seu Deus? Não. Mas tudo está sendo desconstruído no Ocidente. Será por quê? Será por quê? Porque o Ocidente precisa mudar a linguagem de gênero no que se refere a Deus. São pessoas que não querem Deus, não creem em Deus, não se importam com Deus, se importam com elas mesmas, se importam com essa revolução cultural. É a destruição do cristianismo que eu falo para vocês, a perseguição no Ocidente. A perseguição cristã, ela começa assim. E agora eles miraram no máximo para conseguir objetivos menores. Até quem não é crente em Deus acha isso aqui que foi longe demais. Vamos lá. A medida foi criticada pelos conservadores, que alertaram que as imagens masculinas e femininas
não são intercambiáveis. No entanto, os cristãos liberais o acolheram, alegando que uma leitura teológica errônea de Deus, como exclusivamente masculino, é um motivador de muita discriminação e sexismo contínuos contra as mulheres. Então vejam, é o tal do liberal lá fora. E aqui é a esquerda progressista, a revisão sobre Deus, a aceitação do aborto, a desconstrução da inocência ou da pureza. Vocês estão vendo isso? A aceitação de uma nova concepção sobre a família, mas é porque eles amam as pessoas. Não tem a ver com amor, tem a ver com desconstrução. Lembra do ativista, do movimento, do arco-íris? Vocês querem destruir a família? Sim, queremos. Por quê? Nós somos um movimento contra a cultura. Essa revolução, irmãos. Os comunistas, quando eles se infiltraram na teologia e eles perceberam, né, que a guerra não era mais, eles não conseguiriam seus objetivos, né, e sua revolução, na luta do proletariado. A revolução é cultural, é gramsciana e por aí vai. Vamos lá. E vocês veem muitos teólogos, inclusive se você na sua igreja começar a ver seu líder de muita filosofia, eu te dou um conselho, mete o pé, foge, se secularizou, perdeu a fé. E eu vi isso, hein? Agora, pastores que eram grandes pastores são, a minha igreja agora é inclusiva. Minha igreja agora é inclusiva. Por quê? Porque o amor, porque o amor venceu o ódio. Minha igreja é inclusiva. Ok, faz um arco-íris então, um altar. Tira a cruz. Porque um homem morreu na cruz. Jesus veio. Aí vão falar como já estão fazendo, né? Peraí. Bom, tá aqui. Os detalhes dos planos surgiram em uma pergunta escrita à comissão litúrgica, que prepara e promove formas de serviço e culto religioso na igreja. No Sínodo Geral, órgão legislativo da igreja, que está reunido esta semana. Quaisquer mudanças permanentes ou reescritas das escrituras, com linguagem de gênero, teria que ser acordadas para uma futura reunião do sínodo. O que você precisa entender? Eles já têm uma Bíblia, que é a Bíblia LGB e por aí vai. Eles, inclusive, vêm com muita constância. O último que vocês viram foi Maria, colocando a última ceia, um Jesus trans ou uma Maria trans, vários trans em volta. Vocês veem, inclusive, que eles estão pousando em revistas, apresentando Jesus trans. Vocês estão vendo discussão de personalidades para apresentar uma fé trans. Por que querem atacar a fé? A fé é o símbolo do Ocidente, a fé em Cristo. Mas vamos lá, gente. Essa discussão, ela é ideológica. Ela não é teológica, ela é ideológica. Por quê? Deus é um substantivo masculino. Olha, você pode olhar no dicionário. Significado de Deus. Está aqui, dicionário online. Deus, está aí. Substantivo masculino. O ser acima de todas as coisas. O Criador do universo. Ser absoluto. Incontestável. No cristianismo tem a designação da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Então veja. Qual é a definição de homem? Qual é a definição de homem, Bittencourt? Mesma coisa. Substantivo masculino, mamífero da família dos primatas, dotado de inteligência e linguagem articulada. Bom, enfim, vocês estão vendo a plena desconstrução conceitual, que eu falo que é a guerra semântica, é a guerra ideológica, é a guerra linguística. Por quê? Isso são pontos de conexão de uma civilização. A sua fé, sua cultura, sua língua, e tudo está sendo desconstruído por dentro. Se infiltram, desconstroem, fragilizam, abrem os flancos, criam uma nova visão e vêm atacando. E agora estão mirando em Deus, como eu expliquei. Agora, interessante a Bíblia diz assim, Jesus disse isso. Pois Deus é espírito. E aqueles que o adoram, importa que o adorem em espírito e em verdade. Deus está acima da natureza humana. Deus está acima da natureza humana e da identificação de homem e mulher. Mas se você lê o relato da criação, Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança, homem e mulher. Deus os fez. Deus, ele está acima. Deus é espírito. Mas a Bíblia o apresenta como o Criador.
como o Pai, como o Senhor, como o guia, o guarda de Israel, o amigo, o juiz. Então tem uma conexão com a figura masculina. Mas Deus é espírito. E o que eles querem fazer, que você precisa entender, é descreditar a Bíblia por uma identificação ideológica. Essa é a chave. Essa é a chave. Desconstruir a Bíblia. Desacreditá-la, descreditá-la, descredibilizá-la, se existe essa palavra, se não for o neologismo. Qual é a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu. Eles vão ter que mudar o Pai Nosso. Eles vão ter que mudar toda a Bíblia para poder enquadrar Deus. É isso que o mundo está fazendo e as pessoas não percebem. É isso que essa teologia liberal progressista, eu estou escrevendo um livro sobre isso, os perigos da teologia liberal ou da teologia progressista. É o que a teologia liberal progressista está fazendo, a teologia humanista, que é o seguinte, é Deus se enquadrar nas ideologias dos homens, na vontade do homem. Um culto ao ego tão grande que Deus precisa se enquadrar. Então eu vou chamar Deus com aquilo que é mais adequado para mim, com o que eu entendo que seja mais justo. E eles fazem isso, não somente com essa aberração de identificar Deus com uma linguagem neutra e mudar a Bíblia, mas é com um triunfalismo, com a teologia da prosperidade. Tudo converge para o homem. Tudo é a vitória do homem, é a prosperidade do homem, é a felicidade do homem, é a alegria do homem. Então, a coisa muda de polaridade. Então, Deus que deve ser o centro de tudo. E a nossa renúncia para encontrar com Ele, nossa santidade para se encontrar com Ele. Ao nos depararmos com a obra da cruz, o sacrifício de Cristo, somos constrangidos pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo na cruz do Calvário, e rejeitamos a nossa natureza pecaminosa, rejeitamos tudo que é em nós, até a nossa sabedoria como um trapo imundo para Deus, e olhamos para Cristo, cantamos para Cristo, queremos ser iguais a Cristo, e apresentamos Cristo para o mundo. A teologia progressista não, apresenta o homem para Deus, e Deus se enquadra nessa realidade, nesse mundinho que o homem constrói. Mas tudo isso é a preparação para o anticristo. Há quem diga que esse texto se referiria a Antíoco Epifânio, né? Que é uma das personificações desse espírito do anticristo na história. Mas há uma conexão direta de Daniel 11:37 com o próprio anticristo. E diz assim, e não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, não será afeiçoado por mulheres, nem a qualquer deus, porque, sobretudo, se engrandecerá. O que o anticristo vai fazer? O trabalho do espírito do anticristo, que a Bíblia diz que já está no mundo, vem tirando essa visão, essa imagem, esse respeito, esse culto, essa veneração à divindade, a Deus, ao Pai, ao Filho, ao Espírito de Deus que se move em nós e nos ajuda, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. O intercessor, desconstruindo a fé, desconstruindo a família. Isso é trabalho do espírito do anticristo, agindo nas mentes, agindo nos ares. Porque o anticristo, ele estará acima dos deuses dos seus pais. Ele estará acima, por isso que fala que se conecta a Antíoco Epifânio, né? Porque ele rejeitou aos deuses da beleza, né? Do mundo grego, etc. Mas aqui é uma conexão direta com o anticristo. O anticristo, ele vai se julgar Deus, ele vai dizer que é Deus. Ele está acima, exegetas também falam que, olha, ele não ser afeiçoado por mulheres são duas coisas. Primeiro, ele não vai se importar com homem ou mulher. Ele está acima de tudo, ele está acima de todos. Ele diz ser o próprio Deus. Mas o interessante é que não será afeiçoado por mulheres, ou ele vai desprezar o prazer das mulheres, é que ele vai se opor a Cristo nascido de mulher. Ele vai dizer que Cristo é uma invenção, ou seja, Cristo nascido de mulher, como o desejo da mulher, o prazer da mulher em gerar um filho. Então, Cristo nascido de mulher Maria. É uma explicação de alguns exegetas, mas diretamente está conectando ao anticristo. Ele não vai se importar com homem ou mulher. A questão de gênero é muito importante aí. Mas entendam que o principal desse texto, Daniel 11:37, além de entrar em outras discussões, né, teológicas, mas só para você entender, é que o anticristo ele vai trabalhando na mente, no espírito da humanidade, vai trabalhando nos conceitos para criar uma ruptura dos símbolos, dos valores que identificavam essa sociedade
Portanto, agora a sociedade pode cultuar o diabo em um show do Grammy ao vivo em milhões de lares pelo mundo e tá tudo bem. E ainda a televisão CBS vai colocar assim, estamos prontos para adorar o diabo. Pode fazer um seriado sobre Lúcifer. Pode, inclusive, introduzir temáticas para as crianças, temáticas espirituais, temáticas satânicas. E está tudo bem. Por que está tudo bem? Porque a humanidade está sendo preparada exatamente para isso, para a manifestação desse homem que se opõe ao Cristo, nascido de mulher de modo virginal, como um milagre do Espírito de Deus, e, se revelando a nós, se fez carne, veio cheio de graça, cheio de verdade, foi obediente até a morte, e morte de cruz, Salvador e Redentor da humanidade. O nosso Deus está acima de toda essa porcalhada ideológica, mas essa é uma tática de guerra. Esteja firme, meu irmão, porque a Bíblia diz que a nossa guerra, a nossa batalha, não é contra a carne, nem contra o sangue. Eu paro por aqui. Espalhe esse vídeo. Tchau, tchau.